Vou lembrar os três princípios básicos dessa brincadeira que a gente faz aqui, tá? Lembrando que é leve e fácil e todo mundo pode fazer. Então, o primeiro item é a gentileza. Sempre dá para ser mais gentil, sempre dá para aplicar mais a autogentileza, né? Muito bom saber disso, Fátima. Obrigada por compartilhar, tá? Mas tô aqui respondendo a Fátima, né? Na minha experiência, o que faz a gente perder o medo é a prática da meditação, né? Seja a palavra usada confiança ou não, tá? Então, voltando à gentileza, praticar a gentileza é um antídoto muito para o padrão da mente, né? Porque a mente não é gentil. Então, quando a gente fecha os olhos, a gente pode praticar bastante a autogentileza, porque aí facilita que essa autogentileza continue na nossa vida quando a gente abre os olhos, tá? E ajuda muito na prática também de olhos fechados. Então, gentileza, e a gentileza começa na posição que você vai encontrar para fechar os olhos e observar. O que a gente faz aqui é observar de olhos fechados. Lembrando que a gente não está aqui para parar pensamento, não está aqui para parar emoção, não está aqui para parar barulho externo. Eu estou com a janela aberta, talvez tenha barulho externo e o barulho não interfere. A magia vem da observação e não de criar uma determinada experiência, tá? E o segundo item é saber que não tem como dar errado essa observação de olhos fechados. Porque não tem uma experiência certa e não tem uma experiência errada. Se você fechar os olhos e observar com gentileza, já deu certo. A sua cabeça pode dizer que não deu certo, mas deu certo. E da mesma forma, entrando no terceiro item, é que não tem como você não conseguir. Porque aqui a gente não faz nada. É a prática do não fazer nada, que é a coisa mais difícil para o ser humano. Esse computador aqui, essa parte mais superficial da mente que a gente está... que a grande maioria das pessoas que não tem uma prática de transcender, né? Essa parte mais superficial da mente. Então, essa parte da mente que quase todo mundo acessa, não sabe não fazer nada. Está sempre pensando, né? E cobrando, e dando ordens pra gente, né? Então é isso. Então não tem como não conseguir. A gente vai só observar de olhos fechados e permitir o que tiver que acontecer na sua frente que aconteça, tá? Então acha essa posição confortável e fecha os olhos. Fecha os olhos e não faz absolutamente nada. Só se percebe. Percebe como você tá, percebe como está o ambiente. Se vê de olhos fechados, sem querer mudar absolutamente nada. Não tenta mudar nada. Só observa. Toma um tempo para se perceber, para perceber o ambiente de olhos fechados. E lembrando que aqui, nisso que a gente vai fazer, não tem pressa. Não tem onde chegar. A gente já está onde a gente tem que estar. E agora, de olhos fechados, coloca gentilmente a sua atenção na sua respiração. Percebe como está a sua respiração sem querer mudar. Só percebe ela.
Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. E agora percebe a superfície do seu corpo encostando na superfície da cadeira, ou do sofá, ou da cama, onde você estiver. Percebe o peso do seu corpo. E bem devagar, com gentileza, dá uma escaneada no corpo da cabeça até os pés. Percebe se tem alguma parte do corpo que está mais tensa e relaxa. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Joelhos. Quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco. Preenche o seu tronco de ar sem esforço. Em frente, atrás, dos lados, em cima e embaixo. Respira no coração. Amplia o seu coração com a sua respiração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mais relaxados, pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. A testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço.
E agora, mantendo os olhos fechados, percebe o espaço onde o seu corpo está, onde você está. E tudo que eu falar aqui, tem a intenção de fazer, já é o suficiente. Não precisa de perfeccionismo. Deixa fluir. Então, de olhos fechados, percebe o espaço onde você está, o espaço onde o seu corpo está. Que pode ser a sala, quarto, escritório, onde você estiver. Percebe, enxerga esse espaço de olhos fechados. Ocupa todo ele com a sua atenção. Sempre sem esforço. Percebe esse espaço na sua frente, atrás de você, dos lados, em cima, embaixo. E aproveita e dissolve o seu corpo nesse espaço. Não tem separação entre corpo e espaço. E agora percebe os sons do espaço onde você está. E amplia a percepção dos sons para os espaços à sua volta, que podem ser a rua, outros cômodos da casa, o jardim. E vai ampliando a percepção dos sons até os sons mais distantes, mais longínquos. Percebe como a nossa consciência se expande, como a nossa atenção se expande, como não tem limites. Como a gente tem a escolha de mover a nossa atenção. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente, através da pálpebra. Esse olhar para frente, até onde o seu olhar repousar, não é para fazer um esforço para ele ir para frente. Sempre aqui é sem esforço. Zero de esforço. Se tiver algum esforço, você solta. E percebe o que você vê de olhos fechados. E não é para criar, não é para imaginar. Por mais estranho que seja esse convite, você vê alguma coisa. Que pode ser uma tela escura, uma escuridão, luzes, pontos. Pode estar vendo o nada. Eu sempre lembro que o nada é sinônimo de tudo. E coloca gentilmente a sua atenção nesse espaço. Fica aí, descansa aí. Vai percebendo como ele é, vai brincando com ele, investigando, sempre sem esforço. Percebe se esse espaço tem uma cor,
Percebe se tem uma textura. Percebe se esse espaço se amplia ou não, tanto faz. Se você consegue ver também atrás de você. Brinca com esse espaço. Não faz nada, não vai para lugar nenhum, só observa. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. E vai descansar nesse espaço, nesse lugar. E permitir que o que tiver que acontecer na sua frente aconteça. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Sensação no corpo, tudo bem. Barulhos externos, tudo bem. Se não tiver nada, se tiver um silêncio absoluto, tudo bem. Tanto faz. Solta totalmente o controle e só percebe o que você está vendo, de olhos fechados. Faz essa viagem interna. Qualquer experiência é válida. Não tenta criar nada. Não faz nada. E agora eu vou falar uma frase. Você repete essa frase em pensamento. Deixa as palavras desaparecerem no nada e continua só olhando, observando de olhos fechados. Paz e bem-estar agora. Repete em pensamento, paz e bem-estar agora. Deixa as palavras desaparecerem no nada e só olha, observa de olhos fechados. Repete mais uma vez, paz e bem-estar agora, com bastante gentileza. Deixa tudo desaparecer nesse nada e continua só olhando, observando de olhos fechados. Não faz absolutamente nada. Paz e bem-estar agora. E agora eu vou ficar quieta um tempinho. Cada um continua no seu ritmo. Eu vou fazer com vocês. Repete paz e bem-estar agora em pensamento. Deixa as palavras desaparecer e só observa. Percebeu que voou no pensamento, volta. Repete de novo. E só observa.
paz e bem-estar agora. E agora pode ir voltando para cá. Quem quiser continuar, continua. Pode abrir os olhos aos poucos, devagar, com calma.